Olá, eu sou Marcos Melo e você está no meu canal. Como você pode ver, uma gripe se abateu e a voz foi para algum lugar que eu ainda estou tentando achar. Mas a coqueluche do fim de semana merece um comentário. Poderia estar falando de um novo sabor de sorvete carioca, um novo bar que abriu, sei lá, na Vila Madalena. Poderia até estar falando sobre pizza de coração, como os gaúchos gostam. Mas não, eu vou falar sobre escala 6 por 1. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que existem dois tipos de escala 6 por 1. Existem empresas que trabalham de segunda a sábado e que, portanto, aplicam a escala 6 por 1. E existe as empresas que trabalham de segunda a segunda e que também aplicam essa mesma escala. E é aí que é o problema. As duas formas, elas vão demandar um investimento por parte do empregador. Quem trabalha fixo no 6 por 1 tem todo domingo de folga. E isso é um pequeno alívio. Quem trabalha 6 por 1 variável tem uma folga de domingo a cada dois finais de semana e uma folga fixa no meio da semana, o que é ruim. O meu último serviço era 6 por 1 variável e eu garanto para vocês que é desgastante. Mas, para quem não terminou a faculdade, como eu, às vezes a alternativa é essa. Não importa se eu tenho capacidade de aprendizado, não importa se métodos são absorvidos rapidamente, não ter o canudo ou pelo menos um registro técnico dificulta um pouco minha vida. A questão aqui é que o PSOL, ele tá colocando a coisa de uma maneira fofinha demais. Pouca coisa eu encontrei na internet sobre a tal da PEC, e o que eu encontrei fala de uma jornada de trabalho que, para ser cumprida, ela vai ter que ser 4 por 3. Não é nem 5 por 2. É você iniciar a semana na terça e terminar na sexta, tendo sábado, domingo e segunda como folga, ou seja lá a maneira que for. Só isso já demonstra a pouca... Deixa eu escolher uma palavra porque eu não tenho dinheiro para advogado. A pouquíssima boa vontade de fazer uma lei legal. Colocaram lá uma coisinha escondida e ficam falando: é o fim, temos que acabar com 6 por 1. Só que a alternativa é inviável. Primeira coisa, o Brasil está a milhas e milhas de distância em termos de produtividade de muitos países. O brasileiro produz pouco, porque o empresário não consegue importar máquina, porque o trabalhador não é qualificado devidamente, porque o trabalhador não tem escolaridade, porque o patrão não se preocupa em treinar, em gerar possibilidades de escolaridade, porque o governo não está nem aí para o ensino básico e só dispensa dinheiro no ensino universitário. Tem muito problema. A discussão vai ter que ser longa. E não vai ser na base do... Se você é contra acabar com 6 por 1, você é um ista, taxista, violinista ou qualquer coisa que termine com ista.
Um outro problema que a esquerda costuma não entender muito bem é que leis não são seletivas. Se eu proponho uma lei, essa lei deve valer para quem ganha 1 milhão e para quem ganha R$ 1.500. Se eu faço uma lei em relação à questão trabalhista, a mesma coisa. Vale tanto para a rede de hipermercado, que tem 250 pontos de venda, quanto para o mercadinho do seu João. A diferença é que a grande rede de supermercado, ela até consegue contratar mais gente. Obviamente, repassando um pouco desse custo para o consumidor. Essa rede grande, ela consegue gerar automação. Por exemplo, 100 caixas, não tem mais caixas, eu vou manter lá meia dúzia de caixa para atender pessoas que não têm intimidade com o pagamento automático e dane-se. Não vai gerar mais emprego como eles estão falando. Porque o seu João não consegue pagar mais. Presta atenção, o mercadinho do bairro já tem o valor cobrado pela mercadoria maior. Porque ele compra num volume menor, portanto ele paga mais. O mercadinho de bairro não tem condições de aumentar o seu quadro de funcionários em 15%, 20%, 30%. E ele também não tem condições de automatizar o mercado dele. Aí sabe o que vai acontecer? O mercadinho vai fechar e vai abrir um OXXO. Vai abrir um OXXO porque eles até, com a rotatividade que tem de funcionários, eles até podem vir a conseguir estabelecer esse padrão de atendimento. Ou criar um caixa ou 2 automáticos e deixar que a galera se vire. Os grandes mercados já não têm quase repositores. Os repositores, na sua maioria, são pagos pelas marcas. Os grandes mercados já possuem automação, mas o mercadinho não. Então, pessoal, antes de gerar histeria e começar a falar que todo mundo que ao menos quer discutir melhor essa questão é o demônio, pense no pequeno negócio. Porque leis normalmente que são feitas para, de certa forma, punir o grande empresário, acaba por matar o pequeno empresário. Eu não tô nem aí se o OXXO precisar gastar mais, mas eu vou ficar muito chateado se a vendinha aqui perto de casa fechar. Eu sou Marcos Melo, esse é o início da discussão e você esteve no meu canal.